Marquinhos não vem porque ele está muito emocionalmente abatido que foi largou pela largada uma mulher. Bom dia a todos e todas. Damos por aberta a 14ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada no dia de hoje, 19 de 5 de 2020, às 11 horas, no plenário desta Casa. Leitura de um trecho bíblico. Leitura de um trecho bíblico para a sessão de hoje, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 2 e 3, que diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor, ouçam os humildes e alegrem-se. Palavras do Senhor. Leitura dos expedientes recebidos. Leitura dos expedientes recebidos, começando pela mensagem número 13, de 14 de maio de 2020, enviado para essa Casa pelo Poder Executivo. Mensagem que dispõe sobre o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor, o FAPES, para adequação das alíquotas de contribuição à Emenda Constitucional Federal número 103, de 12 de novembro de 2019. Pedido de informações através do ofício 63, expedido pela vereadora Emília, que apresenta requerimento de pedido de informação para a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, a partir da postagem transcrita em anexo aqui sobre a ampliação de 70% da capacidade de leitos de UTI do Hospital Getúlio Vargas. Pedido aqui, ofício número 59, expedido também pela vereadora Emília de Souza, data de 7 de maio. Pedido de informações ao prefeito municipal relativo ao repasse de recurso extraordinário do Ministério da Saúde, oriunda da rubrica orçamentária do bloco de custeio das ações e dos serviços públicos de saúde, no valor de R$ 2.884.037,54, destinado ao município para o enfrentamento da Covid-19. Por fim, presidente, a votação das atas número 10.431, 10.432 e 10.437. Seriam esses. Então, está em votação as atas número 10.431, 10.432 e 10.437. Favoráveis permaneçam sentados, contrário levantem. Atas aprovadas por unanimidade. Processos aguardando parecer da Procuradoria. Processo número 21.324, origem do vereador Adão do Calçado. Processo número 21.354, origem da vereadora Emília. Processo número 21.363, origem do Poder Executivo. Processo aguardando parecer das comissões. Processo número 21.344, origem do vereador Gervásio Santana. Processo número 21.347, origem do vereador Marquinhos. Processo número 21.348, 21.349, origem do vereador Marquinhos. Processos aguardando esclarecimentos do Executivo. Processo número 21.342, origem do Poder Executivo. Processo número 21.361, origem do Poder Executivo. Processo aguardando adiamento de votação. Processo número 21.357, origem do Poder Executivo. Processo número 21.367, origem do vereador Kleber. Processo número 21.368, origem do vereador Maninho. Processo número 21.356, origem do Poder Executivo. Processo em segunda discussão e votação. Processo número 21.362, origem do Poder Executivo. Mensagem número 10 de 2020, número 21.362 de 2020. Denomina de Praça São Francisco a área verde do loteamento Glória, no bairro Pasqualini, em Sapucaí do Sul. Nesta data, em segunda discussão e votação. Alguém para discutir? Alguém para encaminhar? O projeto está em segunda votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrário levantem. Projeto aprovado por unanimidade em segunda votação. Presidente, esse projeto aqui das lotações aí, não sei se alguém foi, mas eu fui
eu fui ver com o pessoal responsável também pelas votações, esses aqui, e foi um projeto, foi discutido com eles juntos. Eles deram várias ideias desse projeto aqui. Então, nós temos uma sessão aí, acho que é dia 28, está escrito aqui, 28/5. Então, esse projeto aí foi muito discutido entre eles também, esse que está para ser aprovado. Então, se alguém tiver uma dúvida, pode procurar, mas eu tirei a dúvida e não tem... E é muito bom para eles também, e com as emendas do Kleber e do Maninho, que a gente falou que tinham 2 emendas, eles gostaram mesmo, porque 30 dias vai ficar apertado. Daquela, vocês colocaram a emenda, bom, uma emenda, então vai ficar apertado em 30 dias para regularizar. Então, 180 dias ou um ano é bom. É isso, né, Kleber? Acho que é, né? Perfeito, vereador. Até nós ficamos de ter uma agenda com o Sato, a Procuradoria aqui da Câmara, junto comigo, o vereador Maninho, e os demais vereadores que quiserem acompanhar no dia. Nós estamos só apenas aguardando a reunião com a Procuradoria, até para a gente não colocar uma emenda ao projeto e daqui a pouco ser inconstitucional, né? Então, ver toda a viabilidade. Então, quando tiver a agenda, nós vamos comunicar a todos os vereadores também. Essa reunião não está marcada para amanhã? Para mim não chegou. Às 2 horas. Já foi informado? Então tá. Então, A já informação tá Ô, João, faz a gentileza, a reunião já está marcada lá com o Sato, não está? Sim. 14... Quarta-feira, às 2 horas? Perfeito. Eu não tinha visto ainda no grupo. Perfeito. A dúvida seria sobre as emendas das 180 dias, Kleber? Sobre a constitucionalidade. Não, essa emenda de 180 dias... Para deixar tudo arredondado o projeto. Isso. Daí não é o que está em discussão. O que está em discussão é a outra emenda, eu acho. Isso. Aquela outra, né? Não, mas o projeto em si, ele é bom pelo... Eu vi, todos eles comentaram que participaram em reuniões aqui e deram essas ideias também. Perfeito, muito bom. Presidente, pela ordem, antes de terminar a sessão, até porque a senhora está presidindo aí, eu gostaria que o pedido da vereadora Emília deve ter chegado em outros gabinetes também, eu acredito. Então, acho que era interessante a Comissão da Saúde e os demais vereadores, nós nos deslocar, quem sabe hoje à tarde, até a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas e conversar com o Gilberto, porque agora, 15 minutos atrás, entrou mais uma demanda no meu gabinete, que enfermeiros da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas não estão recebendo o teste rápido. Pessoas que tiveram contato com outras pessoas que contraíram a questão do coronavírus. Então, quem sabe nós irmos até lá, conversar para esclarecer, porque a gente sabe que a rede social é uma bomba, né? São centenas de compartilhamentos e muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Então, eu queria dar uma sugestão, talvez, como é uma questão de emergência, quem sabe nós ir lá hoje, quem sabe, 16 horas, 16h30, a hora que eles puderem nos receber lá para ver o que pode ser feito. Sobre essa questão, o vereador Gervásio vai ler novamente, porque o procurador tem que colocar em votação os 2 pedidos da vereadora Emília. Só que assim, a gente tem que ter cuidado para a gente, antes de fazer mídia, e averiguar as situações. A gente tem que ir averiguar a situação para depois expor isso aí. Porque senão parece que a Câmara está fazendo as coisas ao avesso, entendeu? Sem averiguar, fazer mídia. Primeiro verifica, depois coloca na mídia. Falando sobre essa proposta do vereador Kleber, eu acho que primeiro tem que entrar em contato com o hospital, marcar, já que estamos nessa espécie do Covid, não pode ter aglomeração, tem que ter um espaço, 2 metros, álcool gel, então não pode ser assim, assodadamente, vamos lá agora, não, vamos marcar então com a direção. Eu acho que o presidente da Comissão de Saúde tem que entrar em contato. Sim, entrar em contato. Entrar em contato e marcar um horário para ir fazer. E colocar no grupo de trabalho e avisar o horário, dia certo no grupo de trabalho ali. Até sobre esse assunto, presidente, eu também protocolei a Comissão da Saúde aqui pela casa, através de informações que estão também circulando, presidente Maninho, que é o presidente da Comissão da Saúde, circulando sobre o quarto 102 e situações que aconteceram lá, para que a Comissão da Saúde também fosse dar uma fiscalizada e uma ferida nessa situação, antes que situações, às vezes até verídicas, ou especialmente as inverídicas, pudessem circular de forma depreciativa, como disse o vereador Kleber. Sim, a rede social é um canhão de informações, mas quando a informação circula de forma correta, tudo bem, mas quando não circula, a gente fica preocupado. Inclusive, ontem o hospital fez uma nota se manifestando nessa questão do quarto 102. Inclusive, nessa nota foi esclarecido que foi feita uma desinfecção. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Informação de Face é uma coisa, uma informação oficial é outra. Claro que na nossa atividade fiscalizatória, estamos vendo quem é que está falando aí de maneira técnica, né? E não assodadamente também na via Facebook, que hoje a gente sabe,
a continuação, a propagação de boato via Facebook é muito grande e nós temos que ter o discernimento necessário para separar o joio do trigo. Na verdade, é politicagem, né? Eles estão fazendo politicagem com um assunto tão sério que nem o coronavírus, é politicagem pura. Tu tá vendo a rede social, tu tá apavorado, entendeu? Com tanta politicagem e sem vergonhice, tá louco. Eu quero registrar aqui a presidente Schiá, que antes de fazer, não publique. Tudo o que eu faço de requerimentos, eu publico. E o meu pedido de informação que está chegando aqui agora, o prefeito já respondeu, justamente porque eu publiquei, eu disse o que estava sendo questionado e ele já respondeu. Então, tem que ser feito sim e tem que ser publicizado, para que as pessoas saibam também. A minha pedido de informação era o quê? Era a contradição entre o que o prefeito dizia e denúncias que vieram de dentro do próprio hospital. Qual é o meu papel? Perguntar aonde é, quem está certo, o que está sendo feito de fato, essa informação que o senhor passou é correta ou correto está o que está vindo denúncia lá para dentro. Ele já esclareceu, inclusive. Então, Eu, contraditando a vereadora Emília, eu acho que tudo tem, ela realmente, né, isso faz parte do princípio da legalidade, um princípio constitucional, a publicidade, né, é a marca de uma boa administração. Mas o publicizar, antes de publicizar, nós temos que ter dados técnicos para auferir a verdade. Eu vou dar um exemplo prático. Hoje o Jornal Nacional podia ser o jornal do Bolsonaro. Ele respirou, eles iniciam o Jornal Nacional. E isso, para mim, isso não é publicizar. Isso é radicalizar. É a ditadura da imprensa, assim como nós temos a ditadura do STF. Então, nós temos que ter muito cuidado. Até Muito porque obrigado. o que eu falei é a questão de publicizar antes de averiguar a situação, porque isso causa dúvida na cabeça das pessoas. Por esse motivo que eu acho que primeiro deve averiguar, deve fiscalizar, sim, a senhora está fazendo correto em fiscalizar, só que publicizar quando realmente tiver certeza, porque causa dúvida na cabeça Presidente, das pessoas. pior, causa pânico. Eu vou dar um exemplo prático agora, que é até do partido do vereador Kleber, da vereadora Emília, o doutor Adriano. Ele fez uma afirmação de que ele nunca esteve tantas vezes no Hospital Getúlio Vargas, não pelo Covid-19, mas sim pelo pânico causado na população. O pânico causa estresse diminui a imunidade e qualquer enfermidade leva a óbito. Fico bem tranquila quanto a isso, vereador, porque a minha questão ali foi, diante das demandas que chegam, eu tenho que dar uma resposta para as pessoas, correto? Então, eu digo o quê? Estou fazendo pedido de informação tal e tal e tal. Só isso. Vereador, eu concordo, só que tem um detalhe. Eu acho que a senhora pode... Deu pedido, hein? Para o quê? Não tem uma presidente aqui ou tem outro presidente? Eu vou ficar discutindo. Não, eu só quero saber se quem é a presidente aqui. Não, mas A fala. vereadora falou, eu estou contraditando. Ou a presidente me permite a palavra? E agora Até até fugiu o mais meu aqui. raciocínio. Se fosse, no caso do vereador Brambila, o raciocínio eu sei que é uma coisa difícil. Mas, vereadora, eu sou favorável, sim. A senhora tem razão. Tem que fazer o pedido de informação. Mas publicizar o pedido de informação, eu acho, com todo respeito, que é uma atitude inconsequente. Porque como é que nós vamos publicizar uma situação se eu ainda não tenho uma resposta técnica? Daí sim, depois da resposta técnica, daí publiciza. Só essa a minha opinião. Isso é ponto de vista de cada um. Valeu. lendo Não, então, Não, ofício... mas, vereador Cláudio, já que ele falou, vou falar, publicizar antes, que nem também aconteceu na Câmara aqui já, que a vereadora, a doutora Emília, publicizou que mandar a Guarda Municipal e a Brigada no posto de gasolina ali, do estacionamento, que não tinha alvará, não tinha tudo, foi cobrado nas redes sociais e o cara tinha alvará, tinha tudo. Então, isso, às vezes a denúncia, nós temos que olhar primeiro. O cara tinha alvará do estacionamento. E a guarda foi ali e não era. Posso, presidente? Pode. Mas só para reforçar o que a vereadora Emília disse ali, mas opinião, não se, né, cada um tem a sua, e nós temos exemplo, né, vereadora Emília, aquela senhora velhinha, lembra da senhora velhinha, aquela que tinha um problema nas narinas, que escorria a céu aberto? Isso a gente não discute mesmo, a senhora tem razão, nesse ponto sim. Ofício, então, número 59, um pedido de informações assinado pela vereadora Emília de Souza, que diz na sua íntegra:
Excelentíssima senhora vereadora presidente, endereçada à presidente Raquel Moraes, da Câmara de Vereadores, por ser a presidente agora. A vereadora signatária, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento de pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, forte nos disposto no artigo 35, inciso 15º da LOM, com cópia ao artigo 116, parágrafo 3º, inciso 10º, do RIC-VMSS relativo ao repasse de recursos extraordinários do Ministério da Saúde, oriunda da rubrica orçamentária do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde, no valor de R$ 2.884.037,54, destinados ao município para o enfrentamento da Covid-19, em face ao relevante interesse público no esclarecimento dos seguintes fatos, a saber: número 1. A signatária, em consulta ao site oficial da Prefeitura Municipal, verificou que as quantias correspondentes ao aludido aporte extraordinário foram aplicadas por ordem do chefe do Poder Executivo em 3 esferas governamentais ipsis literis, que diz: Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, com aporte de R$ 1.884.000, destinados ao aumento do quadro de profissionais do Hospital e UPA, aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs, compra de testes rápidos e aluguel de contêineres para acolhimento de pacientes com suspeita da Covid-19. Item B, Secretaria da Saúde, R$ 700.000, destinados para a contratação temporária de profissionais da saúde da rede básica, já que alguns servidores foram afastados em decorrência da idade e outros por suspeita do coronavírus. Item C, Secretaria da Saúde, R$ 300.000, destinados à compra de EPIs, material de higienização e aquisição de exames de laboratório para a detecção do Covid-19, remetidos aos profissionais de saúde, de segurança e pacientes hospitalizados com sintomas respiratórios. Em relação ao fato acima descrito, requer a vereadora as seguintes informações. Item 1.1. Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. Quantos profissionais da área de saúde foram contratados pela Fundação para prestarem serviços no Hospital Getúlio Vargas e na UPA do município durante o período de enfrentamento da Covid-19, tendo por supedâneo financeiro o recurso extraordinário aportado pelo governo federal. No que se refere a tal questionamento, solicita-se ainda a informação detalhada da quantidade, cargos, vencimentos, lotação e carga horária realizada pelos profissionais da saúde contratados pela Fundação. A juntada dos contratos de trabalho ou documentos oficiais correlatos que comprovem a forma, o regime e a vigência das contratações. Qual a quantidade de equipamentos de proteção individual, EPIs, máscaras descartáveis, viseiras do modelo Face Shield, óculos de proteção incolor, luvas e aventais descartáveis, etc., adquiridos pela Fundação, tendo por apoio financeiro esta verba extraordinária repassada pelo governo federal? No que se refere a tal questionamento, solicita-se ainda cópia integral do processo administrativo que culminou na aquisição dos EPIs, cópias dos documentos expedidos pelos representantes das empresas contratadas para fornecer os referidos EPIs e pelo fiscal da Fundação, atestando a fiel execução do contrato administrativo, cópias de empenhos, notas fiscais, contratos com terceiros e outros documentos correlatos que comprovem os valores efetivamente pagos pela Fundação às empresas contratadas. Qual a quantidade de testes rápidos adquiridos pela Fundação, tendo por guarida financeira este recurso extraordinário aportado pelo governo federal? No que se refere a tal questionamento, solicita-se ainda cópia integral do processo administrativo que culminou na aquisição dos testes rápidos, cópias dos documentos expedidos pelos representantes das empresas contratadas para a aquisição dos testes rápidos e pelo fiscal do município, atestando a fiel execução do contrato administrativo, cópia dos empenhos, notas fiscais, contratos com terceiros e outros documentos correlatos que comprovem os valores efetivamente pagos pela Fundação às empresas contratadas. Qual é o valor do contrato de aluguel celebrado pela Fundação para a disponibilização de contêineres destinados ao acolhimento de pacientes com suspeita de Covid-19? No que se refere a tal questionamento, solicita-se ainda cópia integral do processo administrativo que culminou na celebração do aludido contrato de aluguel, cópias dos documentos expedidos pelos representantes das empresas contratadas para celebrar os contratos de aluguéis e pelo fiscal da Fundação, atestando a fiel execução do pacto administrativo,
Cópia de empenhos, notas fiscais, contratos com terceiros e outros documentos correlatos que comprovem os valores efetivamente pagos pela Fundação às empresas contratadas. Item 1.2, Secretaria Municipal da Saúde. Quantos profissionais de saúde foram contratados pelo município de forma emergencial para prestarem serviços na rede básica de saúde durante esse período de enfrentamento da Covid-19? Tendo por apoio financeiro a verba extraordinária repassada pelo governo federal? No que se refere a este questionamento, solicita-se ainda a informação pormenorizada de quantos servidores foram afastados em decorrência da idade ou por suspeita de coronavírus, com a indicação de seus cargos e suas respectivas lotações. A informação detalhada da quantidade, cargos, vencimentos, lotação e carga horária realizada pelos profissionais da saúde contratados emergencialmente pelo município. A juntada dos contratos de trabalho ou documentos oficiais correlatos que comprovem a forma, o regime e a vigência das contratações. Quais as quantidades de EPIs, máscaras descartáveis, viseiras do modelo Face Shield, óculos de proteção incolor, luvas e aventais descartáveis, etc., quais as quantidades foram e materiais de higienização e exames de laboratório para a detecção da Covid-19 foram adquiridos pelo município, tendo por supedâneo financeiro este recurso extraordinário aportado pelo governo federal e destinado aos usos dos profissionais de saúde, de segurança e pacientes hospitalizados com sintomas respiratórios? No que se refere a esse questionamento, solicita-se ainda cópias integrais dos processos administrativos que culminaram nas aquisições de EPIs, materiais de higienização e exames de laboratório para a detecção da Covid-19, destinados ao uso dos profissionais de saúde, de segurança e pacientes hospitalizados com sintomas respiratórios. Também cópia dos documentos expedidos pelos representantes das empresas contratadas para aquisição de EPIs, materiais de higienização e exames de laboratório para a detecção do Covid-19 e pelo fiscal do município atestando a fiel execução dos contratos administrativos correspondentes. E ainda, cópia de empenhos, notas fiscais, contratos com terceiros e outros documentos correlatos que comprovem os valores efetivamente pagos pelo município às empresas contratadas. Por fim, o item 2, a signatária, também em consulta ao site oficial da Prefeitura, observou que o município criou uma campanha de arrecadação de EPIs, máscaras descartáveis, viseiras do modelo Face Shield, óculos de proteção incolor, luvas e aventais descartáveis junto à iniciativa privada. Em relação ao fato acima descrito, requer as seguintes informações. Que tipos de equipamentos e EPIs foram doados pela sociedade civil ao município? Na resposta, discriminar a quantidade e a relação dos doadores. O ofício tem data de 7 de maio, assinada pela vereadora Emília de Souza, que pede informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Minha pergunta, presidente. A vereadora Emília, a senhoria disse que o prefeito respondeu para a senhora? Eu acho que é o outro. ofícios. Esse não. É, o outro obrigado. ofício. É o vereador... Só leu o corpo agora, porque isso aí a vereadora Emília que ele já respondeu para... Tá. Então, dando a leitura também do segundo ofício. Só me permite, antes, ele respondeu e Vossa Senhoria se deu por satisfeita? Sim, e tanto Obrigado. que eu me manifesto quanto a isso também no mesmo local onde eu publiquei. Tá bom, obrigado. Eu não tinha essa informação. O ofício número 63, também expedido pela vereadora. Que eu acho desnecessário, então, nesse momento, esse pedido de informação, porque ele já fez a resposta. Sim, porque ele já respondeu, ela disse. Já fez, Deixa inclusive, disso. eu já me manifestei em relação a isso também. Então, desnecessária a leitura Não tem desse, necessidade. presidente? Isso. Então, tá. Então, está em votação o requerimento da vereadora Emília. Favoráveis permaneçam sentados, contrário levando. Aprovado por unanimidade. Está encerrada a sessão.